Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio de Papo Legal. Hoje eu estou aqui no lugar do nosso querido Marcelo Mizak. Eu não sou muito bom de fazer apresentação, mas eu vou tentar, né? Quem sou eu para chegar ali no nível dele, né? O grande comunicador. Ao lado aqui o Cavazana. E hoje recebendo aqui nossos colegas, nossos amigos, nossos ex-alunos, o pessoal que vai falar um pouco da história de vida. Nós nos conhecemos aqui já há mais de 10 anos, né? E hoje eu apresento a vocês, e é com muito prazer que eu faço isso, o Douglas e a Jéssica. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, professor. É isso aí. É o tipo de pauta, né, que a gente costuma falar, onde nós, professores, isso eu falo de uma forma muito sincera, nos sentimos lisonjeados. Por quê? Todo mundo sabe o quanto é difícil, né, a atividade universitária, seja no ambiente, né, do docente, seja no ambiente do discente, o quanto de renúncia nós realizamos, o quanto de tempo nós, não digo perdemos de acordo com os nossos objetivos, mas ganhamos estudando, até que chega o momento da nossa formatura, né, onde nós, professores, entregamos o nosso aluno para o mercado de trabalho. Então, essa pauta ela tem esse objetivo de apresentar a todos, não é, esse grande resultado que essa instituição faz, né? Que é um resultado que eu aprendi, que eu estou há menos tempo, né, que todos aqui na instituição, é um resultado que a gente prima muito por isso, né? Então, 2 jovens, antes alunos, hoje jovens advogados, né, exercendo uma atividade da forma correta, da forma como aprenderam, né? E esse é um momento intenso de felicidade de nós, professores. Então, o que a gente queria que vocês passassem hoje para que os nossos alunos e os outros profissionais visualizassem, né, essa boa comunicação? O que é essa história de vida de vocês? Vamos começar aí pela Jéssica, né? Jéssica, conta para nós aí, quem que era a Jéssica antes da formação, quem era a Jéssica durante a formação, e a Jéssica advogada, né? Jéssica profissional. Vamos lá. Obrigado, professor, pelas palavras. Professor Everton, também é uma honra compartilhar a mesa também com o Douglas. A Jéssica universitária, menina de 17 anos, chegava aqui de carona, mas assim, eu tinha o privilégio de morar em Araçatuba, né? Isso me auxiliou bastante também, né? Na correria, até da parte depois dos estágios, né? Eu me recordo que tinha gente da minha sala que vinha de Mirandópolis, Andradina, assim, né? E saía muito mais cedo da cidade, né? Com um esforço até mais intenso que o meu, voltava muito mais tarde para casa, assim. Mas é uma alegria, realmente, o que o professor falou, né? De ver formando os alunos e retornar, assim. E vocês são um exemplo, né? Assim, eu acho tanto o meu quanto o retorno do Douglas aqui para a universidade sempre foi um sonho desde que a gente se formou, por inspiração dos professores que nós tivemos, né? Então, assim, o acolhimento da Casa Salesiano, né? E com essa inspiração que os professores nos trouxeram, né? Era um ambiente que nós queríamos voltar aqui para colaborar, para trabalhar, e graças a Deus nós estamos aqui hoje desempenhando aí os nossos papéis, assim, com muito orgulho, eu acho, né, Douglas? Esse finalzinho de semestre a gente está cansado, mas, assim, bem satisfeito também profissionalmente, além da advocacia, né? Nós nos formamos, eu me formei um pouco depois do Douglas, né? Mas ambos já iniciamos aí o ingresso da carreira jurídica. Mas, assim, eu me lembro da Jéssica dos 17 anos e da Jéssica dos 20, né? Que foi quando eu comecei a fazer o estágio. Foi uma parte mais complicada, né? Porque o Unisalesiano, ele sempre teve esse auxílio, né, ao aluno. E era uma preocupação muito latente para mim fazer estágio, porque eu não tinha nenhum parente advogado na família, né? A minha família é composta em sua maioria por contabilistas, né? Mas eu tentei até trabalhar na época em escritório de contabilidade, não tive aptidão para isso, né? E daí eu falei, não, eu vou pro direito mesmo, só que eu estava sozinha, né? E eu falava assim, gente, como é que eu vou aprender a trabalhar? E daí eu me recordo que no 6º semestre, na verdade, né? O 7º a gente passa a ter o estágio obrigatório. No 6º semestre eu recebi uma proposta de uma colega da minha mãe para trabalhar no escritório de advocacia. Porém, aquele escritório de advocacia tinha um convênio com uma outra faculdade na época, né? E eu teria que migrar de faculdade. E eu falei assim, gente, eu
não quero migrar de faculdade, assim, eu lembro que a escolha da universidade para vir para o Unisalesiano era, assim, uma das coisas que eu coloquei realmente em oração, assim, eu sempre fui uma pessoa muito devota e eu falei assim, não quero mudar para ter que estagiar, né? E na época eu fui conversar com a doutora Cibele, que já era coordenadora de prática, né? E eu falei, olha, tá acontecendo isso, mas eu tenho esse medo de não ter esse suporte no estágio, né? O que a senhora me orienta, né? E ela, assim, de uma forma muito acolhedora, falou para que eu não me preocupasse, né? Até confirmou meu nome, falou, não, seu nome está bem cotado entre os professores, né? Que a gente conversa entre si. Se você não tiver oportunidade de uma questão remunerada, porque eu trabalhava para pagar a faculdade, né? Tem o escritório também da assistência judiciária do Unisalesiano, você vai poder aprender, né, o processo, como funciona, atendimento ao cliente, as petições, como é que funciona desde o primeiro passo, assim, né? A gente te dá esse suporte, o Unisalesiano te dá esse suporte, você não vai ficar sem o estágio, né? E aquilo me deu uma tranquilidade muito grande no meu coração. Daí, no início do 7º semestre, né, veio a oportunidade de estagiar no Núcleo de Prática e Ciência Jurídica, né? E daí, com o estágio, né, a remuneração era a bolsa, né, mais os vales e tudo mais. Daí eu consegui, então, nos 2 últimos anos de faculdade, me formar com a bolsa no estágio. Então, eu fazia o estágio de manhã, saía à tarde para estagiar com a doutora Cibele no escritório particular dela, voltava à noite para estudar e voltava para casa dela para estagiar. Muitas e muitas vezes. A gente fala até que a gente tem saudade dessa época, assim, né? Porque foi uma época muito intensa de trabalho, assim, mas eu acho que me deu muita formação como profissional, assim, sabe? De fazer o corre, de correr atrás. Hoje a gente vê uma juventude que espera muito as coisas, às vezes, de mão beijada, né? Que fala assim, ai, não, o meu patrão tem que me dar isso, tem que fazer isso, tem que me orientar, tem que me ensinar. Imagina, sabe? Uma vez é uma orientação, outra coisa é você entregar de mão beijada, assim, sabe? Ela me deu todo esse suporte, assim, e eu consegui, quando me formar, já, né, seguir a carreira jurídica, né? Passei na ordem e daí comecei a advogar realmente, assim, com muita alegria. Bacana, hein? E, Jéssica, antes de passar para o Douglas, você se formou quando? Eu me formei no ano de 2016. 2016. Isso. E já foi para a OAB? Já fui para a OAB, peguei a carteira em março e fomos lá. Começamos. Pô, bacana, hein? Bacana, parabéns. Obrigada. Isso aí. E o Douglas, como é? Fala aí, como Douglas. é que é? Bom, olá a todos, meu nome é Douglas, sou atualmente advogado e orientador de prática jurídica junto ao Núcleo de Prática e Ciências Jurídicas do Salesiano. Eu e a Jéssica trabalhamos no mesmo setor, atendendo os alunos, as demandas do setor, né? Eu iniciei minha faculdade aqui em 2010 e finalizei em 2014. Eu vim de escola pública, o Salesiano me deu uma oportunidade, porque eu fui bolsista durante todo esse período que estudei aqui na faculdade, né? Além disso, uma pessoa que eu sou muito grata também é o Dr. Emerson, que hoje, inclusive, é professor aqui da instituição. Dr. Emerson Sumariva. Sim. Em 2011, eu iniciei o estágio no Procon. Sim. Um excelente local, a parte de consumidor. Foi onde eu desenvolvi meu amor pela relação de consumo. É incrível atuar na área, é prazeroso. Logo em seguida, eu comecei a fazer estágio com o Dr. Emerson. Isso foi de final de 2011, começo de 2012, até o final da faculdade em 2014. Na época, fui estagiário pela prefeitura, cedido ao fórum, né? E depois fui estagiário do doutor pelo Tribunal de Justiça. Então, foram 3 anos incríveis, onde eu tive muitas oportunidades. Aqui no Salesiano, o ensino sempre foi muito rígido. Os professores, infelizmente, eu não fui aluno do professor Cavazano, mas o professor Everton, a gente teve aí 2 anos de processo civil com o professor. É uma pessoa incrível. Eu fico muito feliz de hoje poder ter retornado à faculdade como funcionário, porque aqui foi onde eu me descobri para a vida profissional. Inicialmente, eu não tinha certeza se eu ia querer cursar o direito. O primeiro ano foi de
como todos os outros, mas De o primeiro, indecisões, né? muita renúncia, muita dedicação ao estudo. O início ele é fundamental para como vai desenvolver o restante dessa faculdade. A dedicação que você vai ter vai ser essencial para o seu futuro. Cada momento que você deixa de ter a dedicação para o estudo, ele vai influenciar de uma forma negativa na sua vida profissional. Todos os conhecimentos que são utilizados, aprendidos na faculdade, eles são utilizados na vida profissional nossa, né? Uma situação complicada, porque antes da faculdade eu era muito tímido. Não que eu não seja hoje, mas eu era muito tímido. Tinha dificuldades de falar em público. O professor Olavo é um que colocava a gente nessa situação, né, de colocar nós na frente dos alunos para apresentar trabalhos, e isso foi a minha experiência, a primeira experiência com oratória. Preciso melhorar muito, preciso. Mas a vida prática, ela vai nos encaminhando para essa parte de comunicação. Bom, eu atualmente sou advogado, tenho um escritório em sociedade com 2 amigos que vieram da faculdade também. Eu tive um primeiro sócio também saindo da faculdade, mas depois de um ano que eu fui colocado direto na prática, porque eu me formei em 2014, a minha OAB foi a OAB 13, que foi a segunda onde permitiu fazer durante o curso o exame. Então, em março de 2014, eu fiz a primeira fase. Em junho daquele ano, eu fiz a segunda. Então, já passei logo nessa primeira oportunidade, né? Já saí da faculdade advogando praticamente. No final daquele ano, já apresentei a documentação para, no ano seguinte, iniciar. E o que eu tinha de base foi a parte prática do núcleo. E isso foi essencial, porque esse é o diferencial dessa faculdade. Ele consegue, esse período de estágio, ele consegue colocar a gente no caminho para a vida prática. Isso, como eu disse, é essencial para desenvolver as habilidades posteriores na questão da advocacia. Desde 2014, então, começo de 2015, né, eu estou advogando, já vão para 9 anos aí na prática, e realmente é o que eu quero fazer para o resto da vida, porque é prazeroso. Bacana. Eu até me recordo, assim, eu falei isso recentemente para um aluno que veio nos procurar nas correções das peças, né? Eu falei, gente, se vocês fazem uma peça bem feita, eu levei o contrato de honorários, procuração, inventário, a estrutura do inventário para o meu escritório, e é a mesma que eu uso desde a época que eu fiz a prática jurídica, né? Então, assim, eu não atuo na esfera criminal, né? Eu atuo na esfera civil, de família, mas, assim, e trabalhista também, mas, assim, toda a minha estrutura processual realmente veio do núcleo de prática. E hoje eu acho que é uma coisa que nós vamos poder compartilhar todos, o Dr. Cavazana com maestria e experiência aí por anos, o Dr. Everton como juiz, né? E o Douglas também como advogado. A dificuldade que a gente tem quando a gente está em pares adversas, né? Às vezes, eu já tive que abrir preliminar de falta de dialeticidade processual, de eu não entender realmente o que estava acontecendo, o que eu tinha que contestar ali num processo que a pessoa não conseguiu de forma sucinta e esclarecedora falar para mim o que ela queria, né? E falta fundamentação. Eles falam assim, nossa, mas você vai cobrar doutrina, né? Vocês vão cobrar jurisprudência numa peça, isso não se usa mais, os alunos hoje falam para nós, né? Muitas vezes, professora de prática, né? Mas assim, gente, se a gente não sabe a base, né, a gente não vai ter como fundamentar. Não adianta só escrever um fato lá e o juiz que decida, né? Sim. Eu acho assim, e isso é muito importante, né? A fundamentação doutrinária, saber de onde vem, de onde emana esse direito, para a gente poder melhor, né, essa tese argumentativa e a questão legal mesmo, processual, de onde está no código, né? Outro dia entraram com cumprimento de sentença que eu tive que, sabe, entrar com embargos, entrar com um agravo, porque assim, ela pediu
um valor, só que daí ela não fundamentou com o artigo, o juiz entendeu outra coisa que ela queria. Eu falei, e aí? Daí mandou citar para pagar. Eu falei assim, nossa, mas não é nenhum caso de pagamento, é uma partilha de bens. Como é que eu vou pagar um valor numa partilha de bens? Eu falei, o que está acontecendo aqui, né? Então, assim, isso é muito importante, realmente, essa prática, né? E, assim, as audiências na nossa época, né, eram 5 dias da semana de aula presencial, nós tínhamos que fazer o estágio obrigatório, tinha que dar conta de audiência. Inclusive, eu estou esperando uma reparação histórica ainda, eu sempre comento isso, que eu fiquei sem a minha medalhinha de Dom Bosco por conta do estágio. Eu acho isso um absurdo, porque a minha chefe era a coordenadora do departamento e ela não deixava eu cumprir as audiências no prazo que eu tinha que cumprir para assistir e relatar. Reparação histórica, eu estou aguardando. Mas uma coisa interessante, que é só puxando até te cortando, né? A gente sempre pauta isso aqui, né? Que é a questão do estágio. Uma coisa é aquilo que a gente vê na sala de aula, né? Às vezes, justamente nos primeiros anos da faculdade, o aluno ele pensa, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Achei que direito era uma coisa e eu estou vendo outra, né? Por isso todo mundo se apaixona pelas aulas de penal, né? Porque o penal é aquela coisa prática, palpável, isso, aquilo. O civil, o processo civil, fica uma coisa meio que esparsa. E aí que entra a prática, né? É aí que você começa a ter o tato, né? Né, Cavazana? Sim. A gente sempre fala assim, de estágio. A Jéssica, é sim, extremamente importante. A Jéssica, ela tocou no assunto, na primeira fala dela, que ela usou a palavra sozinha, né? E essa é uma realidade que eu acho que também foi a do Douglas. Você tinha ou você teve algum parente na área da advocacia. Então, esse é o ponto, né? Esse é o diferencial. Porque grande parte dos nossos universitários, e eu não estou falando apenas da carreira jurídica, eles acessam o Unisalesiano sozinhos. Isso não é problema, isso não é ruim, né? Essa, na verdade, é a solução do salesiano, porque você recepciona o jovem que quer ser instruído, repito, entre aspas, sozinho tecnicamente, e oferece a ele toda a oportunidade, né? Como é rico, né, a Jéssica, né, no momento que ela fala aqui, tratar de procedimentos de uma forma tão facilitada, né? Ah, mas o fulano promoveu tal pedido, mas olha que absurdo, teria que ser outra forma. Isso é ótimo, isso significa alunos de excelente instrução, de excelente qualidade. Então, esse é o ponto que a gente precisa enaltecer, né, e visualizar na prática como o nosso diferencial. Temos problemas, temos muito a crescer, né? Mas eu acho que o nosso serviço ele está atendendo de uma forma em padrões de excelência. É isso que a gente precisa, né, observar. E aí eu pergunto a vocês, né, a Jéssica e o próprio Douglas, a prática em si foi, então, de fato, fundamental para que você pudesse exercer de uma forma, né, até lucrativa, né? Por que não, né? Porque sobrevivemos da advocacia, né? Foi o diferencial ou não foi o diferencial? Com certeza. Como a Jéssica disse, a questão da doutrina e jurisprudência. Sim. Ele, utilizando isso nas peças práticas, ele vai exigir do aluno uma dedicação maior para ler aquele acórdão, ler aquele processo e verificar, extrair dali o objetivo dentro daquela demanda que vai basear o pedido dele, né? Pesquisa doutrinária é importante ainda, alguns não utilizam em petição. Hoje, eu também, em alguns casos, não preciso citar doutrina, mas é interessante, principalmente em casos onde tem contestação, que você tenha um parecer contrário àquilo que está na petição. E a doutrina e a jurisprudência, ele vai atrair para o caminho que você precisa para a solução do caso da melhor forma para o seu cliente, seja fazendo a inicial ou na contestação. Então, ele dá a base para a gente, a pesquisa dá a base para a gente estudar a melhor alternativa. Alguns casos, torna-se impossível uma defesa onde todos os objetivos do nosso cliente sejam atingidos, né? Mas nós buscamos sempre a melhor forma de dar o retorno para ele. E o estudo dos casos em concreto acaba sendo essa alternativa, né? Estudar aquele caso, ver a aplicação e qual é a melhor alternativa, até seja na questão administrativa ou na judicial, para ver a solução para o caso. Eu me lembro que nessa classe eu lecionei para vocês dois. Naquela época, o pessoal trazia o código para a sala de aula.
Coisa que você não vê Vademecum de hoje. moto pesado. Coisa que você não vê hoje. Você quer me matar do coração, deixar meus cabelos da barba cair? É o sujeito que está numa aula de direito civil, de processo civil, e não tem um código na mão. Como é que você vai desenvolver uma pesquisa? Como é que você vai ter um apanhado de conhecimento se você não tenha na sua frente a legislação? Então, eu não sei, eu estou dizendo que hoje em dia está se abandonando o culto do papel, do código. Eu até falo, pô, você pode levar um código para a sua prova de segunda fase. Você pode levar o seu código com uma prova de magistratura de segunda fase. Então, é isso que eu acho que ajuda bastante, né? Para dizer que é essencial. O manuseio, você ter uma visão geral daquilo que você vai enfrentar no direito material, no direito processual. O aluno tem que ter esse contato. Eu me recordo muito bem, porque você falou, né, Jéssica? Aquela Bíblia, né, que era pesada, aquele Vadimeco. E não é? de moto, eu vinha sempre de moto. E eu lembro que eu tinha 2 ainda, porque enquanto acontecia a aula, a gente ia puxando seta, grifando, extremamente anotando, importante. para poder estudar, e outro para fazer a prova, né? Não Sempre é? tinha 2. Aí, poxa, porque tá ali, tá tudo ali. Poxa, isso é noção comezinha, né? O fato e o direito. Vamos encaixar esse fato em alguma norma que está regulando a vida aqui, né? E é isso que eu acho que é o diferencial. Que essa turma de vocês aí, ela pegava e rabiscava. E tem que cultivar isso, né? Tem que trazer. Sim. E eu também queria mencionar uma situação importante, que são os desafios que a gente precisa enfrentar com essa digitalização dos atos, né? Eu, particularmente, tive toda a minha formação física, material, né? Material eu falo de papel mesmo, né? E eu me lembro dos fóruns, a gente conduzindo pilhas e pilhas de processo. Hoje isso traduziu-se em uma tela, né? E talvez a geração de vocês, isso não há que se discutir, ela compreende uma posição à frente, né? Então, assim, eu acho que a minha formação para trás está literalmente para trás, né? Ao advogado, né, é mais tradicional, ele teve que se movimentar. Vocês já não. Vocês já entram numa estrutura nova. E eu acho que a tendência é se tornar ainda mais virtual, né? Quais são os desafios que vocês almejam na carreira de vocês? Ou está tudo bem aí, onde vocês estão? Ou quero saltos maiores? Como é que vocês pensam sobre isso? Bom, como eu disse, eu amo a advocacia. É isso que eu faço, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Eu, sinceramente, não me vejo numa carreira concursada. Eu amo advogar. Cada dia, realmente, é uma situação nova, é diferente. Você pega um caso de relação de consumo, onde vai desde um erro médico até um veículo que você comprou que tinha um problema. É dinâmico, cada dia uma novidade, tudo muda a todo tempo. O Douglas tem um escritório de advocacia. Sim. Tá? Então, dentro dessa estrutura, você pensa em crescer. Então, Sim, sim. Dentro da sua estrutura dos seus profissionais, seus sócios, a ideia é sempre de crescimento. Sim, eu faço principalmente a parte civil do escritório, né, e um pouco de criminal. Não é o nosso foco, né, na área criminal, né, mas questão de pessoas que já são clientes, aparece alguma situação, a gente acaba fazendo. Atendendo. Isso. E os meus outros 2 sócios, que inclusive também trabalham aqui no Salesiano, um é do setor jurídico e outro trabalha no setor financeiro daqui. Eles fazem a parte principalmente trabalhista e previdenciária do escritório. O escritório ele tem essa distribuição. Eu estou com eles desde o final de 2015. Dezembro de 2015, nós fizemos nossa parceria. Aí, dali para frente, Sucesso. foi uma questão de confiança. Sim. Eu acho que isso é o principal quando você vai se juntar com uma Sim. pessoa. Sociedade. Né? A nossa sociedade ela é pautada na confiança. Sim. Todos acreditam no outro e se dedicam para que o outro tenha a melhor condição e isso reverta em uma situação favorável Sim. para nós como escritório. O Alan, que é o meu sócio, ele já era da minha turma na faculdade, né? O doutor Amaro, ele já era uma turma 2 anos na minha frente, mas também tínhamos contato nos intervalos. Todos formados aqui. Sim, todos Legal. salesiano. Todos salesiano. Como eu disse, nós iniciamos numa estrutura onde provavelmente era menor que essa sala, em termos
de local físico que tínhamos, né? Hoje temos escritório próprio, temos uma sala para cada um, temos uma sala de atendimento. O nosso escritório cresceu bastante nesses últimos anos. E pouco tempo. Sim, menos de 2015, menos de 8 anos. Interessante, né? Menos de 8 anos, nós construímos nossa base e nos solidificamos. Legal. Claro, nós ainda queremos muito mais. É do ser humano Sim. sempre querer progredir. E da mesma forma. Tanto é que é por isso que a gente busca sempre a especialização, né? Claro, Isso isso que é eu ia falar. importante. Sempre É. está estudando, né, Douglas? Sim, eu tenho Nunca para. pós-graduação, estou cursando mais 2, mas essas 2 que eu estou cursando, ela é voltada principalmente para o salesiano, Entendi. que é uma formação em prática penal, que é o setor que eu corrijo, prática penal, e o de prática civil, com a professora Cibele. Eu sou muito grato, novamente, ao salesiano, porque ele me deu toda a base e o salesiano me faz querer crescer cada momento. E Bacana. eu sou muito grato a professor, a Jéssica, que é a amiga. A gente está todo dia em contato. É a humanização do ensino, né? Mesmo nós já tendo saído da faculdade, nós temos uma relação onde, se necessário, eu posso entrar em contato com o professor, claro, não sempre, mas vez ou outra pedir uma ajuda, pedir uma opinião, porque, novamente, o direito ele é dinâmico, sempre tem uma situação nova, sempre tem uma possibilidade Uma nova diante ideia, né? daquele caso. E a Jéssica? Qual que é a ideia da trajetória profissional da Jéssica? Ó, eu vou até puxar um gancho na pergunta anterior também sobre a questão da prática, né? Nessa mudança hoje das digitalizações, né? Desse processo mais todo no procedimento digital. A época da nossa prática aqui dentro da instituição, eu achei que a gente saiu muito preparado também, até propriamente dito para os órgãos, né? Porque Sim. hoje a gente não precisa tanto ir no fórum, né? Tem um horário mais reduzido de atendimento e tudo mais, mas naquela época a gente brinca barriga no balcão, Sim. atendimento cara a cara e Sim, vamos exato. lá, né? Incorpora ali a situação e vai. sim. Né? E eu falo assim, dentro da prática, né, a gente teve a oportunidade de visitar isso, né? Visitar os fóruns, Justiça Federal, Trabalhista, Fórum Estadual e até mesmo a questão do CR, né? Eu me lembro, assim, no começo da carreira a gente tenta tudo, né? E eu me lembro de fazer algumas visitas em penitenciárias, né? Eu sabia como me portar, eu sabia como eu tinha que ir, né? Eu sabia como me vestir, eu sabia como tratar o serventuário, porque a gente fala assim, né? Isso é a parte, eu digo até humanística mesmo do salesiano, do caráter dos professores do salesiano, né? Não ensinar somente aquilo que está no livro, né? Mas a questão de vivência pessoal, né? E para que formem realmente excelentes profissionais, não somente na parte técnica, né? E falar, olha, o advogado que está ali imbatível com você do outro lado, ele é um ser humano igual você, ele está fazendo o trabalho dele, não é seu inimigo. Né? Então, assim, ele é só o advogado é adverso ali naquela situação, né? E sempre tratar com cordialidade todas as situações, né? Isso, assim, me fez ter uma boa relação sempre, né? Com advogados adversos e reconhecer também esse efetivo desempenho da OAB, do qual eu já também quero parabenizar a doutora Lucila, que eu acho que ela tem dado uma estrutura, né, para os nossos alunos recém-formados, assim, com as comissões dela, de apoio, né, à jovem advocacia. Mais próximo, né? Isso, Aproximou. eu tive isso também, um apoio da jovem advocacia, assim, muito grande, né? Então, assim, isso para mim foi muito importante. Hoje, eu almejo, assim, eu também, graças a Deus, assim, a gente conseguiu expandir o escritório também neste pouco tempo, né? Tenho um escritório hoje, mas eu confesso, dentre as nossas pós-graduações, né? A gente vai se especializando e hoje eu tenho tomado uma nova paixão, assim, por um novo rumo que, na época, eu não pretendia mesmo, que seria direito condominial. Eu tenho me especializado um pouquinho mais em direito condominial, que na época, assim, nem surgia a possibilidade. Acho que nem na grade não existia. Exatamente, tenho gostado. Porém, trabalhar aqui no Salesiano, né, tem, assim, me inspirado cada vez mais a talvez tentar um mestrado. É algo que o pessoal vem me cobrando, né, um pouquinho, de fazer um mestrado, e eu falava, não quero, porque eu sou apaixonada pela advocacia, eu não quero
dar aula, essas coisas, né? Eu gosto mesmo é da advocacia, eu tenho paixão pela advocacia justamente por não ser cotidiano, assim, né? De não ser aquela... Eu acho que o que me atrapalhou na contabilidade, eu sempre falava isso, né? Aquele negócio, nossa, do dia 1 ao dia 5 eu tenho que fazer isso, do dia 5 ao dia 10, e daí vai trocar o mês, eu tenho que fazer aquilo de novo, não. A advocacia tem esse dinamismo, né? Cada dia é um novo processo, cada dia é um novo caso. E, para mim, o direito, assim, é o mais ligado intimamente à vida da pessoa humana, né? A gente fala assim, o cliente nos procura, ele está com um problema, né? A gente precisa dar uma solução, né? Ele foi lesado de alguma forma, né? Ou ele precisa de alguma proteção ali contra alguma acusação. Então, assim, a gente entra no cerne de uma família, muitas vezes, né? Isso é muito importante, assim, e não é, assim, qualquer trabalho. Eu vejo, assim, que tem clientes que viram nossos colegas mesmo, assim, viram nossos amigos, né? Tem profunda admiração pela gente, pelo trabalho exercido, assim, isso é uma satisfação também. Porém, essa parte acadêmica, assim, tem deixado meu coração feliz a cada dia, assim. Mas demorou, já teria... o mestrado já era para estar na conta aí, já, né? Eu venho sendo cobrado. E assim, eu observando eles comentando, né, esse embate entre advogados e colegas e a conversa, né, pós-sala de aula, isso é muito importante, porque eu acho que eu até contei isso num podcast. Certa vez eu realizei um procedimento, né, uma audiência com um ex-aluno e pretensões diversas, e eu tomei uma verdadeira surra da pessoa, mas não era dele, foi questão fática. O fato estava favorecendo mesmo, né, ao meu ex-aluno, né, e adversário, né, processual. E ao sairmos da sala, ele, num tom de sarcasmo, né, falou assim, aí, ó, eu... Não foram com essas palavras, mas, tipo, venci, tipo, fui melhor, né? E me provocou, de uma certa forma. Aí eu falei assim, olha, eu não tô preocupado, não tô desanimado, não tô triste, ao contrário. Hoje é um dos dias de maior felicidade do professor, né? Porque é exatamente nesse momento em que a gente observa que fizemos um bom trabalho, né? Que atingimos os nossos objetivos e que você tem que superar mesmo, né? E essa questão do estudo frequente, essa questão da pós-graduação, do não parar, é fundamental, porque se eu paro, se o Everton para, a gente fica para trás mesmo, né? Então eu acho que o objetivo é esse, né? O espírito é esse, e o sucesso, ele recomenda tudo isso. Exatamente. Bom, a gente está chegando ao final, e como a gente sempre costuma fazer, é uma bela história, magnífico, é muito, muito legal estar com vocês aqui, gratificante. Sim, sim. E como a gente sempre termina, eu gostaria que vocês olhassem ali, cada um, e desse uma mensagem, um estímulo, uma opinião, uma sugestão para esses nossos alunos, esse pessoal que está fazendo direito, para eles se inspirarem na história de vocês. Vai lá? Manda aí. Bom, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. O principal vocês iniciaram um curso onde vocês vão ter que se dedicar muito todo o tempo. Então, o tempo que você tiver disponível para se dedicar a ele, dedique, porque esse tempo dedicado ele não vai ser perdido, é um investimento no seu futuro, seja na carreira da advocacia, seja em carreiras públicas, ou até mesmo não exercendo efetivamente o direito na sua vida, né? Mas sempre dedicar o máximo de tempo disponível para isso. Acaba impactando na sua vida social? Sim, mas é uma dedicação, é um investimento onde vai ter a colheita de fruto no futuro. Então... vai valer a pena. Vai valer a pena. É isso aí. E aí, Jéssica, manda aí. Estamos de portas abertas para todos vocês, assim, aos nossos alunos, como Douglas, de dedicação, pessoal. Acho que nós temos um corpo de excelência de professores aqui, a Casa Salesiana, a estrutura da casa, assim, de todos os colaboradores, todos os funcionários, né? Nós aqui nos vemos como uma grande família, realmente. Então, assim, a dedicação para que vocês sejam realmente excelentes profissionais, contem sempre conosco, não desistam dos estudos, assim, existe, né, a dificuldade, pessoal que mora fora, às vezes é um pouco mais complicado, né, tem, assim, uma certa dificuldade, um pouquinho a mais, mas, assim,
todo esse esforço, né, todo esse tempo gasto, essa dedicação, isso vai refletir no profissional que vocês serão amanhã, né? E o nosso maior orgulho vai ser vocês tendo, assim, carreiras de sucesso, tanto carreiras jurídicas, carreiras públicas, né, assim, verdadeiros operadores do direito. Estamos aqui para auxiliar vocês, contem conosco. Isso aí, bacana. Muito bom. Bom, pessoal, então a gente encerra por aqui. Muito obrigado de novo pela comunicação, pelo nosso contato e um forte abraço. Até a próxima com o nosso Papo Legal. Valeu, valeu. Obrigada.